Estudos recentes indicam que há um período de 3 horas durante o sono em que o corpo diminui o cortisol mais do que qualquer suplemento, chamado jejum do sono. Mas quase todo adulto americano com mais de 40 anos está prejudicando a própria capacidade de fazer o jejum do sono antes mesmo de ir para a cama. E não é por causa do estresse ou da luz azul. Isso acontece por algo específico que você faz à noite e nem imagina. Sou o Dr. David Jockers, médico de medicina natural. Hoje vou mostrar exatamente o que é o jejum do sono, como ele reduz seu cortisol automaticamente e a única mudança que você pode fazer hoje à noite para reativá-lo. Vamos falar sobre o remédio para baixar o cortisol que você já tem. Veja, nas 3 primeiras horas de sono, seu cérebro entra no estágio mais profundo, chamado pelos cientistas de sono de ondas lentas. Seu cérebro acessa o sistema que produz o cortisol, o eixo HPA, e o desliga. Ele faz com que seu cortisol atinja o nível mais baixo de todo o período de 24 horas. Esse momento específico é chamado de nadir do cortisol. E essa não é uma queda pequena. Proporcionalmente, a queda de cortisol que você tem nessa janela de 3 horas é mais poderosa do que ashwagandha, mais poderosa do que meditação, mais poderosa do que exercícios de respiração, banhos gelados ou qualquer técnica de gerenciamento de estresse existente. Isso já faz parte de você. É automático e não custa nada. Quando essa janela funciona como deveria, a primeira coisa que você percebe ao acordar é o que não está lá. Você não acorda assustado. Você não pega o celular nem o café antes de levantar. Acorda calmo, claro e desperto, sem agitação. Sua energia matinal surge aos poucos e de modo constante, como deveria. Às 10 horas você está afiado, às 14 horas não está desabando, às 19 horas você desacelera naturalmente, sem recorrer à cafeína para mais uma longa noite. Isso é um nadir limpo de cortisol. Mas a maioria dos adultos com mais de 40 anos nunca chega a ter essa queda. Não é porque o corpo deles não consegue fazer isso. O corpo ainda sabe como. É que eles estão, sem saber, desativando isso toda noite antes mesmo de irem para a cama. E a forma como eles estão desativando isso não é o que a maioria das pessoas imagina. Não é estresse, não é luz azul. Não é um quarto quente ou um parceiro roncando. É algo que quase todo adulto faz à noite sem pensar 2 vezes. Comer perto da hora de dormir aumenta as chances de acordar durante a noite. Você demora mais para adormecer ao deitar e passa menos tempo dormindo na cama. Pesquisas confirmam isso repetidamente e o funcionamento é simples. Ao comer tarde, seu corpo libera insulina para processar a comida. 3 a 4 horas depois, quando o sono profundo deveria ser máximo, o açúcar no sangue diminui. Essa queda é o que a maioria das pessoas não percebe, porque quando o açúcar no sangue despenca no meio da noite, seu corpo tem apenas uma ferramenta para trazê-lo de volta ao normal. Ele libera uma onda de cortisol, hormônio do estresse, para trazer o açúcar de volta ao sangue, justamente quando o cortisol deveria estar sendo desligado. Quando o cortisol aumenta durante o sono, ele quebra o sono de ondas lentas, criando um ciclo vicioso. Comer tarde eleva a insulina. A insulina reduz o açúcar no sangue após algumas horas. O açúcar ativa o cortisol, que prejudica o sono profundo, sendo este o único capaz de diminuir o cortisol. Muitos adultos dormem 7 ou 8 horas, mas acordam como se não tivessem dormido. A boa notícia é que a solução é provavelmente a coisa mais simples que um médico já mandou você fazer. Pare de comer 3 horas antes de dormir. É só isso, esse é todo o protocolo. E eu chamo isso de jejum do sono. Quando você deixa um intervalo limpo de 3 horas entre a última mordida e o momento em que sua cabeça encosta no travesseiro, 3 coisas acontecem automaticamente. Primeiro, sua insulina retorna ao nível basal antes de você dormir. Não ocorre queda de açúcar para causar o pico de cortisol durante a noite. E sua janela de sono de ondas lentas se abre ampla e ininterruptamente, exatamente como deveria ser. E as pesquisas confirmam isso. Até mesmo um pequeno lanche antes de dormir já é suficiente para aumentar seu cortisol durante a noite e atrapalhar o ritmo natural que seu corpo tenta manter. Isso está diretamente em um estudo recente do Oxford Sleep Journal. E vai além disso. Vários ensaios clínicos já confirmaram que jantar mais cedo ou até mesmo pular o jantar reduz significativamente o seu cortisol à noite.
Quando você entende a força dessa janela de 3 horas, percebe por que tantos adultos acordam em horários previsíveis da noite, agitados, exaustos e sem conseguir voltar a dormir. E esse despertar não é o que a maioria dos médicos diz que é. Veja, acordar às 3 da manhã não é um problema de sono. Na verdade, é um problema de cortisol. Se você é um desses adultos, provavelmente ouviu as mesmas explicações. Seu médico pode ter dito que é estresse, perimenopausa ou apenas envelhecimento. Nos últimos anos, você tenta resolver esses despertares noturnos como se fossem um problema de sono. Seja com colchões melhores, mantendo o celular fora do quarto ou usando rastreadores de sono que te dão um número toda manhã para você se sentir mal, tudo isso é importante, mas nada disso realmente faz diferença. Por quê? De novo, aquele horário das 2 às 3 da manhã. Acordar nesse horário não é questão de sono, mas de cortisol. Como disse antes, comer tarde faz a insulina subir. E 3 a 4 horas depois, seu açúcar no sangue cai. Agora, o que ainda não te contei. Essa queda não ocorre isoladamente, mas sim exatamente ao mesmo tempo. Seu corpo inicia outro ciclo, com o aumento natural do cortisol, que deveria te acordar suavemente de manhã. O cortisol segue um ritmo de 24 horas. Ele chega ao ponto mais baixo nas 3 primeiras horas de sono, o chamado nadir do cortisol. Depois, ele sobe devagar na segunda metade da noite, garantindo cortisol suficiente ao acordar para você se sentir alerta. Essa subida deveria ser lenta, suave e quase imperceptível, mas quando ocorre uma queda de açúcar no sangue no meio da noite, seu corpo precisa liberar cortisol rapidamente para elevar o nível de açúcar no sangue novamente. O cortisol não distingue se aumenta o açúcar devido a uma emergência ou ao despertador, apenas inunda o sistema. Aquela subida lenta pela manhã, que deveria te acordar às 6 da manhã, vira uma onda total de estresse às 2 da manhã, marcada pelo coração acelerado, mente agitada e olhos bem abertos no escuro. Você não consegue voltar a dormir, mesmo que seu corpo esteja implorando por isso. Todos nós já passamos por isso. Talvez você já tenha sentido esse padrão exato antes, talvez na noite passada ou 3 vezes só essa semana. Quero que saiba que não é insônia, mas um típico caso de cortisol alto na hora errada. E aqui começa a parte cruel. Após o aumento do cortisol durante a noite, mesmo dormindo novamente, o sono não é mais de qualidade. Cortisol elevado antes e durante o sono está associado a mais dificuldade para adormecer, menos tempo de sono e maior fragmentação durante a noite. Então você passa a segunda metade da noite indo e voltando de um sono leve e interrompido, que praticamente não traz nenhum benefício para você. E aí você acorda às 6 ou 7 da manhã, exausto, mente confusa, vai direto para o café e o ciclo recomeça. Mas tudo muda ao fechar a janela de 3 horas. Ao parar de comer 3 horas antes de dormir, a insulina retorna ao nível basal antes do sono, evitando picos e quedas de açúcar no sangue depois. E sem essa queda, não há nada para o seu corpo compensar. O pico de cortisol às 2 da manhã não acontece. O aumento do cortisol pela manhã ocorre como deveria, lento, suave e imperceptível. Você só acorda quando o despertador toca. E na minha própria prática, o que vejo consistentemente é que pacientes que fecham essa janela de 3 horas e não mudam mais nada, começam a dormir a noite toda na primeira ou segunda semana. Eles não usam remédios para dormir. Eles não estão tomando magnésio e não estão fazendo um programa completo de higiene do sono em 12 etapas. Mas o mais importante é simplesmente parar de comer. 3 horas antes de dormir, porque entre 2 e 3 da manhã, acordar nunca foi questão de sono, mas sim metabólica, com solução também metabólica. Pode parecer muita explicação para justificar acordar à noite, mas é isso. O jejum antes de dormir protege seu sono, e a queda de cortisol nas primeiras 3 horas é o benefício mais visível, mas não o principal. Existe outro sistema no seu cérebro que só pode ser ativado quando o sono de ondas lentas acontece de forma contínua e sem interrupções. Outro sistema que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, mesmo que ele funcione toda noite quando você dorme direito. E o que ele faz quando tem a chance de cumprir sua função tem implicações que vão muito além da manhã seguinte. Isso afeta os próximos 30 anos do seu cérebro. Veja, o motivo dessa janela ser importante é que esse sistema se chama sistema linfático. É o sistema de remoção de resíduos do cérebro ativado apenas durante o sono profundo de ondas lentas. Nesse estado, o espaço entre as células cerebrais pode aumentar até 60%.
O líquido cefalorraquidiano, o fluido que banha o cérebro, invade esse espaço e remove os resíduos que o cérebro acumulou ao longo do dia. Esse resíduo inclui beta-amiloide e tau, as mesmas proteínas que se acumulam nas placas e emaranhados encontrados no Alzheimer. A falha desse sistema já foi descrita no Journal of Science como uma via final comum para a demência. Cada noite de sono profundo limpa o cérebro, enquanto noites interrompidas representam ciclos de limpeza perdidos. E o cortisol é o que desliga todo o sistema. Um artigo recente na Translational Psychiatry ligou diretamente o aumento do cortisol à disfunção do sistema linfático. O que significa que toda noite em que você come até 3 horas antes de dormir, você não está apenas perdendo a queda do cortisol, mas também está desativando a única janela que seu cérebro tem para eliminar justamente as proteínas que causam o declínio cognitivo. Se você tem 50 anos e come até 3 horas antes de dormir, há 10 anos pode ter perdido milhares de ciclos de limpeza. Milhares de noites de resíduos acumulados que seu cérebro nunca teve a chance de eliminar. E é por isso que tantos adultos na casa dos 50 e 60 anos começam a perceber a mente confusa, o esquecimento, os nomes que não vêm, as palavras que somem no meio da frase. Isso não é apenas envelhecimento. É um sistema que não pôde se limpar por anos. O limite de 3 horas que você estabeleceu hoje à noite não é uma otimização opcional. É o maior fator que influencia os próximos 30 anos do seu cérebro, começando já na primeira noite. Antes de encerrar, vou responder as perguntas mais frequentes sobre isso. Primeira pergunta: e quanto a água, chá ou café nessas 3 horas antes de dormir? Água e chás de ervas sem cafeína, como camomila, hortelã ou gengibre, estão permitidos. Evite bebidas com calorias, cafeína ou álcool, já que calorias elevam a insulina. A cafeína eleva o cortisol que queremos reduzir. O álcool prejudica o sono de ondas lentas, faz você apagar, mas destrói justamente a janela que queremos proteger. Prefira água e chá de ervas, mas evite excessos para não ir ao banheiro a noite toda. Se fizer isso, tudo bem? Pergunta 2. E se eu sentir fome à noite? Se você realmente estiver com fome, e não apenas entediado ou habituado ao lanche noturno, isso geralmente indica 2 possibilidades. Você pode estar consumindo poucas calorias ou pouca proteína e gordura saudável no jantar. Resolva antes que aconteça. Um jantar de verdade com proteína de qualidade, consumindo de 30 a 50 gramas ou mais de proteína nessa refeição e uma boa fonte de gordura saudável 4 a 5 horas antes de dormir, geralmente resolve isso em poucos dias. Algo como de 110 a 225 gramas de bife, salmão ou frango, acompanhado de uma salada com azeite extra virgem e molho à base de suco de limão e possivelmente uma batata doce pequena com manteiga. A próxima pergunta é: quanto tempo até eu ver resultados? A maioria das pessoas sente a diferença nas primeiras 3 a 5 noites. Elas adormecem mais rápido. Elas deixam de acordar à noite e passam a despertar mais calmas pela manhã. Os níveis de cortisol se normalizam em 2 a 3 semanas. Os benefícios completos para o cérebro que acabamos de mencionar se desenvolvem ao longo de meses, mas a mudança no sono é rápida, e é isso que geralmente convence as pessoas a continuarem. Próxima pergunta. Já estou com mais de 60 ou 70 anos. Já é tarde demais? Boa notícia, não é tarde demais. O sistema linfático é bastante adaptável. Em adultos mais velhos, recuperar o sono profundo já limpa resíduos cerebrais em semanas de sono consistente. Comece cedo para proteger mais décadas, mas iniciar agora ainda faz diferença. Se não começou, hoje é um ótimo dia. Seu cérebro vai valorizar cada noite limpa. E o guia que estou prestes a compartilhar com você agora foi feito exatamente para isso, para dar esse suporte ao seu cérebro em qualquer idade. Se quiser se aprofundar na proteção e regeneração do cérebro a longo prazo, além de fechar a janela de 3 horas antes de dormir, preparei um guia gratuito chamado Guia de Regeneração Cerebral. Ele te mostra exatamente os protocolos, nutrientes e hábitos diários que eu uso com meus pacientes para manter o cérebro eliminando resíduos, formando novas células e permanecendo afiado mesmo nas décadas mais avançadas da vida. É totalmente gratuito, o link está na descrição abaixo. E se este vídeo te trouxe algo de valor hoje, inscreva-se para não perder o que vem por aí. Deixe um comentário abaixo e me diga a que horas você normalmente faz sua última refeição do dia. Compartilhe com alguém que acorda agitado e exausto à noite e não entende o motivo. Talvez seja você. Pode ser alguém que você ama. De todo modo, essa pessoa merece saber o que você sabe. Como sempre, fique com Deus.